Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, vamos começar esse vídeo fazendo menção aqui a uma notícia que saiu logo agora no início de 2024, uma repescagem de temas que julgamos que são relevantes, né? 2023 foi um ano atípico para as ações da Vale. Ela fechou com uma queda anual de 6,3%. Então, em 2023, a Vale fechou em baixa com uma queda de 6,3%. Foi a primeira vez desde 2015 que a empresa fechou um ano acumulando perdas. À época, a Vale tinha tido um prejuízo de 44 bilhões de reais e viu, em 2015, suas ações caírem 37%. A desaceleração da economia da China, maior comprador de minério de ferro do mundo, ajuda a explicar parte das perdas de 2023. 45% das receitas da Vale vem do mercado chinês, proveniente da compra de minério de ferro. Então, está aí notícias sobre o 2023 da Vale. Vamos falar no vídeo de hoje sobre 2024. Temos perspectivas melhores para 2024. Ainda assim, se olharmos para 2023, tivemos momentos onde surfamos belíssimas ondas de valorização. Então, veja, ganhamos dinheiro com a Vale, não perdemos dinheiro com a Vale. Tivemos dois momentos de entrada que nos permitiram ter bons ganhos com a Vale. Então, de novo, ponto de entrada é importante, ponto de saída também. Repita comigo. Ponto de entrada é importante, ponto de saída também. Ah, mas eu quero investir para longo prazo. Ótimo. Eu carrego a Vale para longo prazo, eu carrego a Prio para longo prazo, mas eu observo momentos que são propícios para entradas e para saídas. Você precisa fazer a mesma coisa. Se você aprender essa dinâmica, vai surfar melhores ondas de valorização dos seus investimentos em renda variável. Quer aprender a fazer isso? Venha para o nosso programa de mentoria. Seja assinante da seleção de empresas. São duas formas que você tem de acessar os nossos conteúdos pagos e ter uma melhor performance ao longo deste ano, que nos reserva excelentes oportunidades na Bolsa de Valores. Bom, antes de falar dos estrangeiros, eu quero dizer que nos Estados Unidos, o corte de juros começa a se consolidar uma ideia de que vai acontecer antes do imaginado anteriormente. E esse corte de juros nos Estados Unidos pode lançar mais capital nas bolsas de valores, de lá e dos mercados emergentes. O Brasil é a bola da vez dos mercados emergentes. Ainda que os economistas não esperem um repeteco da surpresa que foi o PIB brasileiro em 2023, o país pode ficar mais interessante ainda ao olhar dos estrangeiros, a partir do corte de juros nos Estados Unidos. Enquanto o processo de relaxamento monetário da maior economia do mundo serve de imã, a situação fiscal do Brasil pode atrapalhar, dizem os pessimistas. Ao longo de 2023, o Brasil aumentou sua relevância nos fundos globais. A participação do país nos índices de ações lá fora adquiriram maior relevância. Um dos principais referenciais internacionais para investidores, o MSCI,
foi a 5,67% no fim de novembro. Foi a segunda melhora consecutiva do indicador, que demonstra a participação do país nesse índice de ações. Para 2024, a materialização da queda de juros nos Estados Unidos pode beneficiar o país com mais entrada de recursos de estrangeiro. Em 2023, 45 bilhões de reais vieram para cá. Foi o segundo maior saldo positivo na série histórica, mas distante de 2022, quando tivemos um saldo positivo de 100 bilhões de reais. Então, vamos ficar observando o que acontece nos Estados Unidos. Entendo que somos a bola da vez, somos uma excelente oportunidade de investimento para os estrangeiros, de investimento para os estrangeiros. Temos um Banco Central sério, um Banco Central robusto, temos reservas cambiais, temos um Congresso Nacional de centro-direita, comprometido com reformas estruturais e estruturantes, temos uma inflação caindo, sob controle, temos um agronegócio que empurra o Brasil para frente, um mercado de trabalho que vem melhorando a cada trimestre. Vamos ver agora a Selic caindo, a retomada do crédito com velocidade, o resultado das empresas vão melhorar, os resultados das empresas, e aí nós temos a possibilidade de um período excepcional para quem acredita em renda variável. Agora, muito cuidado com os ruídos, porque são os ruídos que nos afastam do caminho da serenidade. Eu costumo dizer que o investidor precisa de silêncio para investir. Boa parte dos investidores gostam de ir para as redes sociais, gostam de estar acessando notícias na internet para definir o que fazer ou o que não fazer, que ação comprar, se é hora de comprar ou vender. Ou seja, se contaminam pelo ruído, pelo barulho que existe lá fora. Investir, insisto eu, requer silêncio, requer distanciamento das multidões. As redes sociais emburrecem. Fique longe delas. Não imagine que política partidária, ideologia, pauta a agenda dos grandes empresários e investidores. Isso é uma estupidez atroz. Quem acreditou nisso em 2023 deu com seus compatriotas, ou seja, com os burros na água. Deu com os burros na água, com os seus semelhantes. Por quê? Porque a Bolsa explodiu feito uma champanhe. Então, aqueles que acreditaram, o governo do PT, o governo de esquerda, vai fazendo o Brasil para Venezuela, meu Deus, eu vou embora deste país, vai embora correndo. E não volte. É menos um louco no país. Quanto menos loucos, melhor. Eu vou sair da Bolsa. Saia, porque ela não é feita para você. A Bolsa não é feita para todo mundo. A Bolsa é feita para gente que tem um racional equilibrado, que tem capacidade de crítica, de discernimento, que tem maturidade emocional. Se você não tem nada disso, o que você está fazendo na Bolsa, pelo amor de Deus? Se a ideologia lhe governa, eu detesto o empresário, eu detesto o capitalismo, eu detesto a empresa. Então, por raio que eu parta, não é na Bolsa de Valores que você tem que estar. Pelo amor de Deus, que perda de tempo. Não é? Que perda de tempo.
Vá procurar um mundo fantasioso que você se encontre. Você viva a sua ficção. Entendeu? Vá ser feliz. É importante isso, vá ser feliz. Nem que seja no século XVIII, século XIX. Vá ser feliz. Isso que é importante. Então, muito cuidado com os ruídos. Esses ruídos políticos, sobretudo, porque sei lá, de uns 4, 5 anos para cá, né, nós vimos esses ruídos políticos, né, adquirirem contornos estrondosos. É um barulho perturbador. Fique longe disso. Este é o caminho para perder dinheiro. Fique longe disso. Estamos muito próximos, tome nota, de recuperar o grau de investimento perdido pelas sandices da ex-presidente Dilma Rousseff, que jogou o Brasil no buraco, afundou o país, fez o PIB cair 8%, perdemos o grau de investimento conquistado no primeiro governo Lula. Uma tragédia. Foi eleita, para minha surpresa, referência como economista no passado. Ó, o povo é doido. O povo é doido, só pode. Mas vamos lá, estamos na porta da recuperação do grau de investimento. Novamente. É porque o Lula... Não, negativo. A mesma lógica que governa a recuperação do grau de investimento é a mesma lógica que tem feito o Brasil crescer 3% aí nos últimos anos. Isso tem a ver com reformas estruturais, estruturantes, muitas delas que contou com a oposição do ex-presidente Lula e do governo do PT. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, marco legal do saneamento básico, para citar algumas. Autonomia do Banco Central, teto dos gastos públicos, para citar algumas. Então, não venha me dizer, não, vou ganhar o grau de investimento porque o Lulinha é 10. Não. Processo, caminhada, maratona. Grau de investimento não é prova de 100 metros. Não é consequência de um ano de governo, de 2 anos de governo. Negativo. São 8, 10 anos para conquistarmos um grau de investimento. E é o conjunto da obra. Vamos ser humildes. Sandália da humildade para todo mundo. Né? Então, reforma trabalhista, previdenciária, marco do saneamento, autonomia do Banco Central, arcabouço fiscal, teto dos gastos, reforma tributária sobre o consumo, vem aí a reforma tributária sobre a renda, vem aí a reforma administrativa, tudo isso junto e misturado. Grau de investimento. E o que é o grau de investimento, Clóvis? É um selo de qualidade. Muitos fundos de investimentos que movimentam trilhões de dólares só podem aplicar em países que têm este grau de investimento. Investment grade. Dá um Google aí, pesquisa. E por que o governo Lula ganhou isso? Consequência do Plano Real, consequência da Lei de Responsabilidade Fiscal, consequência das privatizações, consequências de um período Itamar Franco, 2 governos Fernando Henrique Cardoso. Aí o Lula surfou essa onda. É isso. Simples de entender. Simples de entender, sem paixões. Pelo amor de Deus, sem paixões. Estamos discutindo dinheiro. Dinheiro não comporta paixões. São decisões frias, objetivas, matemáticas, né? Racionais. Joga a política na lata do lixo, pelo amor de Deus. Bom, estamos na porta da recuperação do grau de investimento. Como assim, Clóvis? Eu tenho ouvido pessoas dizer que nós ainda estamos a 2 níveis para recuperar o grau de investimento. Bobagem, estão dizendo. Bobagem. Vamos raciocinar.
Na Moody's, Standard Poor's e Fitch, são as 3 maiores agências de classificação de risco, nós estamos na posição BA2 na Moody's, BB na Standard Poor's e na BB na Fitch Ratings. É aí que nós estamos. Eles vão fazer uma nova movimentação de nota do Brasil, acredito eu, na minha humilde opinião, em 2025. Vão fazer uma movimentação de nota. Quando fizerem essa movimentação de nota, a Moody's vai levar o Brasil de BA2 para BA1, ficando a mais um movimento para nos lançar na nota BAA3, que já é grau de investimento. Então, estamos a uma elevação para, na sequência, recuperar o grau de investimento. Essa é a lógica. Estamos a uma elevação para, na sequência, recuperar o grau de investimento. Na Standard Poor's é a mesma coisa. Estamos na nota BB, isso vale também para Fitch. Na próxima movimentação, seremos, em ambas as casas de classificação de risco, BB+, e, na sequência, seremos grau de investimento em ambas as casas, na Fitch e na Standard Poor's. Essa é a dinâmica do jogo, para todo mundo entender. Você acredita que isso vai acontecer quando, Clóvis? Eu acho que em 2025, essas 3 casas de classificação de risco, essas 3 agências, nos levarão a um passo à frente. E estaremos, portanto, com a mão na maçaneta para recuperar o grau de investimento. Isso eu acredito que vai acontecer no decorrer de 2025. Mas, porém, todavia, contudo, existe uma outra agência de classificação de risco, que é a Austin Rating, e nesta agência de classificação de risco, nós já estamos na porta com a mão na maçaneta. Significa dizer que na próxima movimentação que essa agência de classificação de risco fizer, já nos dará o grau de investimento. Eu acredito que será a primeira a fazer isso em 2025. Enquanto as outras nos colocarão com a mão na maçaneta, a Austin Rating abrirá a porta e nos colocará para dentro. Ou seja, teremos de novo o grau de investimento. Isso eu acredito que vai acontecer em 2025, pós continuidade das reformas que o governo vai seguir tocando, graças ao Congresso Nacional que nós temos hoje, de centro-direita, que refuta tudo que é loucura da esquerda e que aprova tudo que faz sentido para o bem do Brasil e do povo brasileiro. Graças a Deus, temos um Congresso de centro-direita. E é muito bom ter ainda este ano o presidente do Congresso, presidente da Câmara de Deputados, sendo o Arthur Lira, que é um trator. É um trator. Um trator comprometido com reformas. Ah, ele é isso, aquilo e aquilo, não me interessa. Me interessa ele ser presidente da Câmara de Deputados, comprometido com reformas e ter os votos para aprovação das reformas. É isso que me interessa. O resto, deixo para os seus correligionários. Muito bem. Dito tudo isso, vamos falar dos estrangeiros, que a gente tem que prestar atenção neles. Eles não estão nem aí com a nossa visão de politicazinha de boteco. Eles não estão nem aí para isso, viu? Se você está afim de politicazinha de boteco, este canal não é para você. Esse canal não é para você, seja de direita ou de esquerda. Aqui é um ambiente para pessoas que querem ganhar dinheiro. Esse ambiente é para isso. Aí a gente vai falar sobre isso. E vamos falar sobre insights de pessoas que estão ganhando dinheiro e que querem ganhar dinheiro. Então, vamos começar falando pelos estrangeiros. Eles encerraram 2023 com um saldo positivo de 45 bilhões de reais na Bolsa de Valores. Ainda assim, esse saldo, embora positivo, de 45 bi, representa uma queda de quase 56% em relação ao ingresso de recursos que aconteceu em 2022, quando somou a entrada de 100 bilhões de reais.
de toda sorte, olhando o lado cheio do copo, foi o segundo maior saldo positivo da série histórica. E isso, vamos dizer, repercutiu basicamente no final do ano, viu? Novembro, o saldo positivo foi de 21,1 bi e dezembro, 17,5 bi. Portanto, temos aí 38,6 bi dos 45 ingressando no final do ano, em novembro e dezembro. Então, de 45 bi, 38,6 bi dos 45 ingressaram no país em novembro e dezembro. Por que isso aconteceu, Clóvis? Porque firmou-se nos Estados Unidos a convicção de que os juros não mais subiriam nos Estados Unidos e que o corte será iniciado no primeiro semestre. Se falou em junho, se falou em maio e agora se fala em março. É isso que justifica esse ingresso de capital estrangeiro no Brasil. O resto é blá, blá, blá. O resto é conversa fiada. Essa entrada de dinheiro estrangeiro fez a nossa bolsa sair de 112.800 e ir a 134 mil pontos. Saiu de 112.800 a 134 mil pontos. Graficamente, vimos ali naquela região dos 112 mil, nós fazermos ali um fundo triplo, que é um sinal gráfico que nos remete à ideia de que vamos retomar o processo de alta e com força, porque ali é uma região que tem mais compradores do que vendedores. Quando rasgamos uma linha de tendência de baixa, que estava ali na casa dos 117, 118, fomos para outro patamar e dissemos, olha, agora daí em diante é festa, vamos buscar a máxima histórica. Quem faz a nossa mentoria ou quem assina a seleção de empresas teve acesso a essa nossa análise, teve acesso a esse nosso estudo, né? E aí pôde se posicionar de forma adequada. Em 2023, o Ibovespa subiu quase 23%, 22,8%, 23%, representando o melhor desempenho para o Ibovespa desde 2019. O que vale ainda destacar é que essa nossa máxima histórica, se nós fôssemos buscar referências em outros momentos, fôssemos buscar no tempo outras máximas históricas, como, por exemplo, a de 2008, e fôssemos corrigi-la pelo IPCA ou pelo IGPM, estaríamos vendo a máxima histórica de 2008 trazida a valor presente e corrigida na casa de 117 mil pontos, 122 mil pontos, o que nos leva, 117 mil pontos, não, estamos em final do ano, fechamos em 134, estaríamos em 178 mil pontos corrigidos pelo IPCA e pelo IGPM, 178 mil pontos ou 202 mil pontos. É muito número, a gente às vezes se confunde. Então é isso. Trazido a valor presente, a máxima de 2008, corrigido pelo IPCA, pelo IGPM, nos traria a bolsa para essas regiões, entre 178 mil pontos, 202 mil pontos. Se você pegar o Ibovespa em dólar, estaríamos falando em 240 mil pontos, 240 e poucos mil pontos, se pegássemos o Ibovespa em dólar. Então, tudo isso são o quê, Clóvis? Serve para quê isso? Para nada. Tudo isso é apenas referência, gente. Tudo isso é referência para a gente raciocinar e observar o que está acontecendo e para onde podemos estar caminhando, entendeu? Eu gosto de olhar essas coisas, eu olho para a história para tirar referências que constituem fragmentos que vão compor uma coxa de retalhos que eu vou fazendo, que eu vou tecendo, com a minha visão para o ano, com a minha visão para o futuro, entendeu? E aí eu vou construindo esse cenário, essa fotografia do que eu acho que pode acontecer, entendeu? Então, quando eu vejo o fluxo estrangeiro entrando, quando eu vejo uma perspectiva
de ainda estarmos defasados, considerando as máximas de 2008, seja atualizando pelo IPCA, pelo IGPM, seja olhando a máxima em dólar, porque o Ibovespa em dólar é o Ibovespa que o estrangeiro olha, então ele olha e vê, poxa, a Bolsa Brasileira está em baixa ainda, não recuperou o que já foi. É assim que raciocina o estrangeiro, viu? É assim que ele raciocina. Olha, não, a Bolsa ainda está distante das máximas, em dólar. E ele conversa em dólar, ele pensa em dólar, né? Ele não vai fazer conversão para real. E aí ele olha o índice PL, preço sobre lucro, e aí ele vê que nós estamos ainda abaixo das máximas, das médias históricas, seja do Ibovespa, seja dos setores da economia brasileira. Então ele tem uma convicção firme de que ainda tem muito chão para andar. E esse chão vai acelerar, essa caminhada vai acelerar a partir do momento que o grau de investimento começar a aparecer na frente, entendeu? Vi alguns economistas pessimistas dizendo ainda está muito longe o grau de investimento. Não. Isso que referência você tem de longe? 2025 é longe? 2025 é ano que vem, gente. Então, pelo amor de Deus, cuidado com os pessimistas, com os hards, cuidado com eles. Eles são perigosos. Muito bem. Por conta desses pessimistas, muita gente, a grande maioria, ficou de fora dessa grande onda de 112.800 que eu falei, até 134 mil no ano passado. Quem fazia a seleção de empresas, quem fazia a nossa mentoria, se deu bem, pegou essa onda, né? Porque não tinha como ficar de fora. Essa é a grande verdade. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de Vale e falar um pouquinho de análise técnica. Saiu uma matéria na Infomoney falando sobre isso, sobre análise técnica de Vale. Queria compartilhar aqui algumas coisas com vocês, né? Foi um estudo feito no final de dezembro, mas que dá indicativos para a gente refletir. Então, é uma ferramenta para a gente refletir, são análises já feitas para a nossa reflexão. O que esperar das ações da Vale em 2024? Aí, analistas gráficos fizeram comentários. E aí, o que eu queria destacar aqui? O PagBank, por exemplo, né? Eles mostraram que a Vale estava lateralizada olhando o gráfico mensal. Vocês conseguem ver essa lateralidade olhando o gráfico? Me respondam aí se vocês conseguem ver essa lateralidade. Olha aqui, ó, gráfico mensal, a gente está andando de lado. Percebem isso claramente? Importante aprender isso, viu? Tá vendo? Nós estamos andando de lado. Ó, no gráfico mensal, quando a gente olha para a Vale, nós estamos lateralizados. Toda vez que chegamos cá no fundo, temos sinal de entrada. Quando estamos chegando lá perto do topo, temos sinais para uma saída. É importante ver que o topo, nós estamos lá na região dos R$90, no topo, lá na região dos R$90, e o fundo está na região aqui dos 57, 58, mais ou menos, é por aqui que está o fundo, quando a gente olha esse gráfico mensal, ok? O que mais a gente poderia observar? Nessa outra análise aqui, o que a gente vê é o seguinte, ó, o analista comentando, na análise do gráfico semanal, existe ainda uma lateralização, o papel está acima da média móvel exponencial de 200 períodos. A diferença entre os tempos gráficos fica por conta das bandas de Bollinger, que são essas linhas aqui, ó, entre os candles, tá vendo? São essas linhas aqui entre os candles, são as bandas de Bollinger, que estão viradas para o alto. Percebem isso? Elas estão viradas para cima. Pois bem, isso é uma sinalização de que há uma possibilidade maior de haver um rompimento para cima, ou seja, dessas bandas que estão estreitando se romperem para o alto. Essa é uma perspectiva que se tem
olhando este gráfico, ok? Essa é uma perspectiva que a gente tem olhando esse gráfico. E aí, rompida essa região, para o alto e avante, em busca das máximas que estão lá na casa dos R$ 90, percebendo que essa região dos R$ 90, toda vez que fomos lá nela, corrigimos. Fomos lá, aqui, ó, fomos lá nos 90, corrigimos. Fomos lá nos 90, corrigimos. Fomos lá nos 90, corrigimos. Chegou aqui embaixo, fizemos um fundo, outro fundo, duplo, um fundo triplo. Fundo triplo. Sinal de que estamos indo para cima. Fundo triplo. Sinal de que vamos para o alto. Pegamos a entrada. Pegamos a entrada e estamos vindo de novo cá para o topo. Chegar aqui nessa região próximo dos 90, muita atenção. As últimas 3 vezes que tocamos a região de 90, caímos, corrigimos. Então, vamos observar. Quando chegar no 4º toque na região de 90, qual será a probabilidade? Romper os 90 para finalmente fazer novas máximas históricas ou corrigir novamente. Se corrigir novamente, vamos buscar os fundos que estão cá embaixo na região dos 57, 60 reais. Vamos buscar os fundos que estão cá embaixo na região dos 57, 60 reais. Então, muita atenção aqui para essas máximas que estão na casa dos R$ 90, certo? Então, vamos para cima e vamos buscar o topo histórico. É isso que a análise gráfica nos diz, né? Tínhamos aqui uma linha de tendência de baixa, tínhamos aqui uma linha de tendência de baixa, esse outro gráfico nos mostra o semanal, né? Tínhamos aqui uma linha de tendência de baixa, tá vendo? Uma linha passando aqui, e rompemos essa linha de tendência de baixa, reforçando a ideia de que vamos para cima, né? Então, era essa leitura que nós fazíamos aí pelos dias iniciais de janeiro, né? Estamos gravando esse vídeo exatamente no dia 3 de janeiro. Essa leitura estamos fazendo no dia 3 de janeiro. Então, nos indica essa movimentação gráfica de que vamos subir para buscar esse topo que está cá na região dos R$ 91, né? Então, este é o movimento técnico. Este é o movimento técnico. De novo, reforçando. Tocamos essa região, corrigimos. Tocamos essa região, corrigimos. Tocamos essa região, corrigimos. Vamos buscar agora de novo essa região. Vai acontecer o quê? Vai tocar e corrigir? Se tocar e corrigir, fizer um movimento de reversão de tendência, porque estamos em tendência de alta. Quando chegar aqui, se houver um sinal de reversão de tendência, hora de realizar, hora de botar o lucro no bolso, quem comprou aqui embaixo, botar o lucro no bolso, esperar corrigir, porque ela vai buscar novamente esses fundos. Então, veja, quem comprou Vale aqui, vendeu cá em cima, ganhou dinheiro. Esperou chegar até aqui embaixo, comprou de novo, vendeu aqui em cima, ganhou dinheiro. Esperou chegar aqui embaixo, vendeu. Vendeu não, vendeu aqui em cima, comprou aqui. Esperou chegar aqui, vendeu. Corrigiu, comprou de novo. Está subindo. Então, veja, a mesma empresa que nós carregamos para o longo prazo nos dá oportunidades distintas de entrar e sair. Eu invisto em longo prazo, então eu compro e esqueço. Não, isso é bobagem. Não pode comprar e esquecer. Eu tenho que ficar olhando a movimentação dela, eu preciso ficar olhando o fluxo comprador dela, eu preciso ficar olhando a tendência que ela se encontra, as máximas históricas, os fundos, e toda vez que ela chegar na máxima histórica, der sinal de reversão, eu pulo fora, toda vez que se aproximar do fundo, eu começo a entrar novamente. É isso que eu preciso aprender a fazer. Por isso, a gente defende que a gente precisa investir em poucas e boas empresas. Entre 5 e 7, entre 5 e 8 empresas, não mais do que isso. É o que a gente acredita. Quem investe desse jeito, com dezenas de bilhões de reais, é o Warren Buffett. Então, não tem por que nós fazermos diferente. Ok? Espero que tenham entendido isso. Isso é importante. Olha, eu quero finalizar esse vídeo de hoje, uma vez mais, mostrando o mercado de trabalho. Existem aí algumas profissões
que estão dando oportunidade para quem estiver procurando contratação, quem estiver procurando oportunidade de emprego. E aí, uma vez mais, eu destaco que o conhecimento liberta, a ignorância aprisiona, o conhecimento nos diferencia, o conhecimento nos permite ganhar mais. Então, está aqui, 20 profissões do mercado financeiro que vão bombar em 2024, salários chegam a R$45 mil. As áreas de planejamento financeiro, fusões e aquisições, private bankers, são destaques. Então, há oportunidade de trabalho para quem tem qualidade, para quem tem diferencial no currículo, para quem conseguiu fazer uma boa formação, quem acumula uma boa experiência. Então, onde encontrar vagas em 2024? Tem aí o setor de finanças, as profissões que destacam-se são planejamento financeiro e controladoria, tesouraria, contabilidade fiscal, relações com o investidor. Temos aí posições também nas áreas de crédito, fusões e aquisições, private banking, gestão de riscos e áreas regulatórias. Então, são algumas áreas aí do mercado financeiro que estão com vagas abertas. Os salários variam. Gerente de tesouraria, ganhos de 13.650 a 29 mil, analista de tesouraria de 3.700 a 9.700, controller 17.500 a 41 mil, gerente de planejamento financeiro de 15.750 a 36.500, analista de planejamento financeiro de 4.200 a 11.500, coordenador de modelagem financeira de 14.700 a 25 mil, analista de modelagem financeira de 5.500 a 12.340, analista contábil ou fiscal 5.400 a 8.200, gerente de RI, que é relações com investidores, salários de 19.800 a 43.150, analista de RI de 5.500 a 12.340. Então, existem aí, sim, boas vagas de emprego, boas oportunidades. Então, não faz sentido continuar dizendo que faltam boas oportunidades no Brasil. Elas existem, lícitas, né? Lícitas em grandes empresas, e muitas empresas não conseguem achar mão de obra qualificada para preencher suas vagas. Essa é a realidade, viu? Talvez você não saiba, mas essa é a realidade. Eu quero finalizar esse vídeo falando sobre plano de saúde, recorde de queixas no ano que passou, em 2023. As reclamações contra os planos de saúde bateram os recordes. As queixas aumentaram 120%. Entre 2019 e 2023. Elas passaram de 363 reclamações por dia para 973, dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde. Eu tenho dito, já falei, que nós estamos numa grande crise no setor de saúde brasileiro, né? As queixas chegaram em 2023 a quase 292 mil no consolidado só até outubro, que é o último dado que eu tenho divulgado pela Agência Nacional de Saúde. A principal reclamação é contra o gerenciamento das ações de saúde. Isso tem a ver com o quê? Quando a operadora recebe pedidos para autorizar procedimentos, como exames, e aí já tem o primeiro imbróglio, o enrosco com o detentor do plano de saúde. A segunda reclamação mais frequente se tornou, não era, mas se tornou o reembolso, acredite. Eles estão postergando ao máximo o pagamento, enrolando, exigem um documento aqui, um documento ali, um documento aqui, um documento acolá, e postergam aí 4, 5, 6 meses para fazer um reembolso. Um absurdo total, né? Essa é a regra, e isso está valendo para todos os planos, viu? Todos os planos estão sendo objeto de reclamação. Antigamente você tinha um plano A ou B, que tinham maior reclamação. Não, agora está tudo solidário, todos os planos estão sendo motivo de queixa, seja ele Sul América, seja Mil, seja Bradesco, seja Unimed, todos eles são alvos de reclamações, de uma insatisfação muito forte. Há ainda de se pontuar uma coisa que é típica do Brasil, que são os golpes, né? São as fraudes. Isso é muito comum no Brasil, em todas as áreas, não seria diferente na área de saúde. As fraudes e desperdícios no Brasil consumiram, em 2023, 34 bilhões de reais. 34 bilhões de reais das operadoras de plano de saúde.
Então, é muita fraude. Na verdade, o faturamento delas, para vocês terem uma noção, foi 270 bilhões, quando a gente pega as 14 maiores empresas de plano de saúde, 270 bilhões. E 34 bilhões foram despesas com fraudes e desperdícios dentro desse universo das maiores operadoras, né? Então, é um problema sério. Muita gente, os custos, né, crescem, os planos de saúde mais caros, uma população envelhecendo no Brasil, né? Em 1980, você tinha 4% da população com 65 anos ou mais. Agora, nós já olhando para o futuro, em 2033, nós teremos quase 19% da população com mais de 65 anos ou mais. Ou seja, a população ficando mais velha, os planos ficando mais caros, inviabiliza totalmente. A pessoa não tem dinheiro para o plano de saúde, vai para onde? Vai para a rede pública, que já é sucateada, que já vive um caos sem fim. O governo precisa entrar nessa história, precisa se pensar num planejamento de futuro, porque vai ser uma sobrecarga gigante no SUS, que não tem condições de atender o que já bate na porta do SUS, quanto mais esse universo que hoje é atendido pelos planos de saúde, mas que vão pular fora, por não ter condições de continuar pagando. Então, o governo precisa se meter nisso. Alô, ministro Fernando Haddad, eu sei que o senhor não é ministro da Saúde, mas vai bater nas contas públicas. Então, chama a ministra Simone Tebet, pede o pessoal do planejamento para estudar esse assunto, coloca aí a ministra da Saúde também para conversar, porque esse assunto precisa ser resolvido com gente do setor, do segmento, chamar os hospitais, as entidades filantrópicas, né? As Santas Casas, para tentar encontrar um caminho, uma solução. Passa, inclusive, por ajustes de custos tributários e tudo mais. Tudo isso precisa ser pensado, né? Tudo isso precisa ser calculado. É por isso que o Ministério do Planejamento tem que estar junto aí disso para fazer conta. Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que isso tenha sido útil para você. Se foi, deixa o like, compartilhe com os amigos, assine a Seleção de Empresas, venha para o nosso programa de mentoria. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.